prazer. Dá um joinha aí se estiverem me escutando, por Bom favor. dia. Bom dia, todo mundo está aí. Bom rever alguns aqui, alguns estão com a câmera aberta, não tem problema se você abrir ou não. Já estou vendo até aluno junto também. O meu filho está no sexto ano, eu fiz abrir a câmera junto com ele, vai assistir reunião junto comigo, tá? Então, eu não sei se a Júlia é a mãe ou a Júlia é a aluna, mas bom te ver, Júlia, tá bom? Gente, ó, nós vamos fazer a nossa reunião aqui, são 11 horas, acho que uma grande maioria já entrou, mas aí nós temos bastante pais novos aqui nesse período. Nós sempre fazemos uma reunião com o sexto ano, separado, porque a gente precisa conversar um pouquinho mais, é um ciclo um pouquinho diferente, a gente precisa entender algumas outras coisas, a gente tem que ter uma atenção um pouquinho maior agora com essa nova fase que os nossos alunos vão acabar entrando, tá bom? Mas a gente não vai perder muito tempo aqui não, porque a gente vai direto ao que interessa, tá bom? Então, para quem não conhece ainda, não me conhece também, eu sou o Fábio, eu sou o diretor do colégio, tá bom? E nós temos algumas pessoas aqui junto com vocês, eu já vou apresentar a primeira, porque depois ela já vai sair, porque ela vai fazer uma nova reunião com os professores, para a gente conversar um pouquinho e alinhar como vai funcionar o nosso retorno às aulas, tá bom? Então, a Martinha, daí, Martinha, se você puder dar um oi, a Martinha é nossa coordenadora pedagógica, a Martinha, ela cuida de toda a parte dos professores, toda a parte que envolve os conteúdos, o planejamento, tudo direitinho, e ela que vai estar lidando com isso. Então, sempre que você tiver alguma dificuldade relacionada a isso, de não estar entendendo, ou o conteúdo você acha que está um pouquinho diferente do que aquilo que estava no planejamento, vocês podem entrar em contato direto com ela. Você quer falar um oi, Pro? Oi, pessoal, bom dia a todos. É muito bom. A gente está com a galerinha do sexto ano aí, né? Começando o nosso ano. Sexto ano é tudo novidade, né? E, então, a Rê vai apresentar os 10 professores que vocês vão ter durante esse ano. Olha que beleza, né? Já começou até a aumentar o número de professores, né? Eu achei muito engraçado, Pro, que o ano passado eu recebi um e-mail de um aluno do sexto ano, porque a gente passa na sala conversando com eles, né? E a gente deixa o nosso e-mail para entrar em contato, se tiver alguma coisa que eles querem pontuar, e até mesmo os pais quiserem pontuar alguma coisa com relação ao professor. E aí um aluno do sexto ano pegou o meu e-mail e me enviou um e-mail bem redigido até, né? Até eu achei muito engraçado, porque ficou muito bem redigido. E aí ela veio questionando com relação a uma situação que aconteceu na sala de aula com o professor, se era certo ou errado. E aí a gente foi na sala, conversou com ele. Então, assim, sexto ano é isso, gente. A gente começa a buscar dos nossos alunos, dos nossos filhos, um pouquinho mais de maturidade, né? Os nossos filhos são eles que vão começar a responder por eles mesmos, né? Isso não quer dizer que eles vão ser abandonados, mas eles vão começar a criar um pouquinho mais de responsabilidade com relação à aprendizagem deles mesmos. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso futuramente. Aí a Renata vai falar um pouquinho, vai ter uma pessoa especial para conversar com vocês, pais de sexto ano, né, que o coração fica apreensivo, mas desde já fica aqui o meu bom dia e qualquer coisa, qualquer dificuldade, estou à disposição para poder ajudar e sanar alguma dificuldade de vocês, tá bom? Pro, obrigado. A Pro Marta agora ela vai ter um momento já com os professores para a gente já alinhar já alguns questionamentos, algumas diretrizes que nós precisamos já ter para o início do ano com relação a eles, tá bom? Mas já é de praxe, assim, a grande maioria já está entrando aqui, mas já é de praxe da nossa escola a gente começar qualquer reunião com uma oração, tá? Então, eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar, daí depois eu vou passar algumas regrinhas do colégio, algumas coisas que nós precisamos estar atentos, e depois a gente vai ter um momento com a nossa orientadora, tá bom? Eu vou apresentar para vocês também, e daí depois a gente vai dar continuidade à nossa reunião com vocês hoje, tá bom? Vamos orar? Querido bom Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, obrigado pelo privilégio que temos de poder conversar contigo livremente, mas principalmente de poder parar esse momento agora para conversarmos sobre a vida acadêmica dos nossos filhos e buscar o melhor para eles durante todo esse momento e durante esse ano de 2022. Que tu possa fazer presente com todos nós, nos dando entendimento e principalmente nos dando sabedoria para entender e para tirar todas aquelas dúvidas para o melhor para a vida acadêmica dos nossos queridos, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Gente, vamos lá. 1 de 2, mudou tudo, tá bom? Quem era aluno do colégio é nova coordenadora, nova orientadora e novos professores. Sai de lá
uma professora que ficava o dia inteiro com eles, para agora ter 10 professores ali rodando com eles o tempo inteiro ali, e muita coisa muda, tá? A parte do que a professora Martinha já falou ali com vocês, a maturidade dos nossos alunos agora é bem importante, e por isso que a gente já tem uma reunião um pouquinho diferenciada agora com vocês no início do ano, tá? A gente conversa um pouco melhor sobre isso. Ano passado, a gente trabalhou um pouquinho com eles esse processo ali dentro das aulas deles mesmos, tá? Mas agora, nesse início do ano, a gente precisa dar uma retomada e a gente vai ter um foco muito grande. Diz a professora Marta falou, a gente vai estar intervindo bastante nas aulas com eles, a gente vai estar intervindo bastante agora nesse início, de orientar, de como fazer, do que fazer, porque se eles não ficarem atentos, aquele momento eles não têm o mesmo tempo, a aula é de 45 minutos, em 45 minutos eles precisam realizar o que o professor propôs em 45 minutos. Não tem assim, na próxima a professora dá um tempinho daqui a gente pouco, porque trocou de matéria, é vida nova que segue. Eu sei que todos vocês estão bem apreensivos com relação a isso. Eu também estou, porque o meu está indo para o 6º ano, então, hoje teve a reunião dele lá na escola, lá que ele não está na nossa unidade, mas está lá, já falei com a mãe, já mandei aqui no intervalo de uma reunião, e aí, como é que foi a reunião, como é que ele ficou, coloquei ele para assistir, igual alguns estão fazendo também, porque eles precisam entender. Então, assim, eu estou no mesmo bar que vocês, a gente está na apreensão, vida nova, mas a gente está aqui para dar o suporte e fazer as coisas acontecerem da maneira certa que tem que acontecer, tá bom? Pro Renata, dá só um oizinho aí, depois eu sei que você vai falar bastante, mas dá um oizinho para eles aí, só para eles te conhecerem. A Pro Renata é nossa orientadora educacional, então, assim, ela vai estar muito próximo dos filhos de vocês. Tá fechado esse microfone ainda, Pro? Não tá abrindo? Acho que o Ricardo bloqueou. Se o Ricardo tiver aí, desbloqueia para ela poder falar, hein, Ricardo. Se não tiver, você fala depois. A hora que desbloquear, tá tudo certo aí. Então, a gente vai falando, depois ela vai falar, tá bom? Dos que estão com a câmera aberta, você viu que ela tá ali, tá com um escrito Novo Enem atrás ali, ó. E daí já fica mais fácil a gente estar conversando com todos vocês. Gente, antes da gente ir para lá, eu preciso passar algumas coisinhas bem rápidas para vocês, de algumas coisas no colégio, tá bom? Nós estamos com a turma da manhã e a turma da tarde. Qual que é o nosso horário? Isso é uma das coisas que nos preocupa bastante com relação ao 6º ano, sempre nessa mudança de ciclo. O horário que começa as nossas aulas. Quem é da turma da manhã, 7 horas da manhã, precisa estar dentro da sala de aula. Não é 7 horas da manhã chegar na escola. 7 horas da manhã começa a aula, então 7 horas da manhã ela precisa estar dentro da sala de aula. Então, precisa chegar um pouquinho mais cedo. 10 para 1, 12h50, começa o horário da tarde. Então, assim, 10 para 1 precisa estar dentro da sala de aula. Até o Fundo 2, até o Fundo 1, até o 5º ano, é mais tranquilo com relação a isso. Agora, com o Fundo 2, quando a gente chega, o professor tem um horário, vai mudando de aula a cada 45 minutos, com relação a isso, às vezes tem dobradinho ou não. Então, por que nos preocupa isso? Porque toda vez que o seu filho não chegar no horário da primeira aula ali, 7 horas, 12h50, o processo é o mesmo. O professor vai chegar, 5 minutinhos ele vai fazer a meditação, tá? E logo em seguida ele vai fazer a chamada. Se o seu filho não estiver ali, ele vai tomar falta, tá? Vamos colocar assim, chutando alto. Foram 10 minutos durante todo esse processo. Se depois que acabar esse processo o filho chegar, ele já não vai entrar na primeira aula, ele vai entrar só a partir da segunda aula, tá? Então, assim, nós precisamos chegar no horário, por quê? Porque se começa a aula, o seu filho não está, ele tem que esperar a próxima, e isso vai acumulando falta, e esse acúmulo de falta pode gerar uma retenção naquela matéria. E reter uma matéria por falta, você perdeu o ano letivo inteiro. Então, às vezes nós temos matérias que têm uma grade grande, português, matemática, que são 5 aulas por semana, mas às vezes você vai ter matéria que você vai ter 2 aulas ali, então já falta um dia, você está perdendo. Então, às vezes que no bimestre tem 20, chega sempre atrasado numa terça-feira, que é a primeira aula de artes, que tem 1, 2, não me recordo. Vai reprovar por falta ali no meio do caminho. Parece insignificante, mas é por matéria. Não quando tem 200 dias letivos, eu posso faltar 50. Não é assim, tá bom? É por matéria, a partir de agora. Antigamente, você tinha lá até no Fundo 1, toda vez que você faltava, vinha uma falta na matéria de português, tá? Agora não, vem falta naquela matéria específica que você perdeu do dia. Então, nós precisamos cuidar muito com isso, tá bom? Então, assim, se policie com relação ao horário,
se programe com isso para a gente não ter nenhuma dificuldade, tá bom? Para que seu filho não perca nada disso e que a gente consiga dar continuidade ali sem nenhum problema, tá? Uniforme, gente. Uniforme do colégio. A partir do 6º ano, calça. Ah, pode bermuda? Não. Calça, camisa, blusa do uniforme e tênis, tá bom? Uniforme completo durante todo esse processo, tá? Ah, mas por que não pode bermuda? É uma regra da instituição de anos, tá? Não é de agora, às vezes a gente conversa sobre isso, na última reunião a gente conversou bastante sobre isso. Ah, mas tá calor, mas tem um ar-condicionado dentro da sala de aula, tem os outros momentos. Ah, mas eu comprei a bermuda. Você pode usar a bermuda do colégio, tem alguns pais que compram justamente para isso, para usar na aula de educação física, tá lá à disposição. O que nós, como escola, recomendamos? Não compre, não tem necessidade, porque durante a aula de educação física, a gente deixa sem nenhum problema você utilizar uma outra roupa. Às vezes as meninas vêm com uma calça leg, que é mais confortável e tudo mais para praticar de esporte, tá tudo tranquilo, tá? Então, assim, a partir do momento, alguns compraram pelo site, no site tem lá, pega sua notinha, vem aqui no colégio, dá para a gente fazer a troca com relação a isso, tá? Sempre lá, pega agora, já corre lá se você quiser trocar essa bermuda, mas a partir daquele momento a gente coloca. Por que não? Porque é uma regra da instituição que a gente tem, a gente sabe que alguns abusam e a gente evita essa parte da gente entrar na sexualidade, principalmente as meninas, estão começando a ter um corpo diferenciado, assim por diante, mas a gente sabe que algumas enrolam shorts lá, viram um mini shorts, e assim por diante, e gosta daqueles mais grudadinho, e a gente não quer isso, e isso não acontece no colégio, é uma regra institucional. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, para preservá-los e o foco ser educação. Vamos estudar, a gente está aqui para estudar, e é o que a gente tem aqui para fazer com relação a isso. Ah, tá calor, tem ar-condicionado em todas as salas, gente, tá tudo certo, tá com ventilador ali, sem nenhum problema com relação a isso. Ah, a briga do ar-condicionado vira lá depois que a gente sabe que pergunta, mas recomendação é o que a gente deixa 23 graus lá, tranquilo. A gente sabe que dentro do nosso carro a gente tem essa briga de ar-condicionado em sala de aula, por isso que a gente trava, às vezes não quer mais quente, outro quer mais frio, mas a gente deixa ali 23, 24, que é uma recomendação que a gente consegue ali absorver e agradar a todos sem nenhum problema, tá bom? Os uniformes, gente, alguns já pediram, outros ainda não pediram, tá? Mas providencie o mais rápido possível. A gente sabe que tem alunos que chegaram no colégio, a gente fez matrícula sexta-feira, tá? Com relação ao 6º ano, tá entrando agora, pode ser que o uniforme não chegue agora, então assim, venha com uma roupa adequada para a aula, tá bom? Venha uma calça, uma camisa ali sem nenhuma dificuldade até o material chegar, tá? Não tem nenhuma dificuldade com relação ao uniforme e providencie o seu material quanto antes, porque nós já vamos começar a utilizar o material, tá bom? Então assim, o material já é de uso agora, a gente já precisa começar. As nossas aulas dão início quarta-feira, tá? Por que a gente alterou um pouquinho isso? Nossa reunião ia ser até presencial, mas muitos pais que a gente já tem esse contato aí, alguns estavam passando aqui por causa das férias e um monte de gente visita em casa, assim, acabaram contraindo Covid, estavam com influenza também, estão retornando de viagem, assim por diante. A gente achou por bem mais prudente, vamos trocar para online. A gente sabe que as crianças é mais tranquilo a transmissão, mas nós adultos, a gente sabe que a gente transmite muito mais do que eles, tá? Então, a gente preferiu fazer ali um pouquinho mais de distanciamento com relação a isso, mas a gente está aqui. E também nós vamos aí começar amanhã com as aulas do maternal até o 5º ano, e na quarta-feira a gente dá início com o pessoal aí do 6º até o 3º ensino médio. Amanhã poderia, porque amanhã não é feriado, tá bom? Esse feriado foi antecipado no ano passado, quando antecipou tudo, então amanhã é um dia letivo normal, a escola vai estar funcionando, então se você precisar de alguma coisa, nos procure, venha até a escola, nem que seja para comprar material, uniforme, que você precisar ver o que tiver pendente aqui no colégio para retirar. A escola vai funcionar normal, que amanhã nós temos aula, tá bom? Então, assim, a gente vai ter aula normal. Eu vou chegar nesse processo, que é o que vocês mais querem saber das aulas híbridas ali no final, eu vou explicar, tá bom? Então, fique atento a isso. Gente, se você não comprou, eu sei que a gente tem mania de deixar para a última hora, eu me incluo nisso. Eu fui sexta-feira providenciar livro e uniforme. Então, assim, você pode adquirir isso tanto aqui no colégio, tá? Mas saiba que vai demorar um pouquinho aí para chegar, a gente coloca aí uns 10 dias, tá bom? Mas você pode também ir lá na central de materiais poder comprar isso, que fica, eu não sei se a Fabi está aqui, mas daqui a pouco a gente coloca ali a Rua dos Missionários, a gente coloca o endereço para vocês, mas já foi nos comunicados, a gente reenvia para vocês também. Vocês podem pegar lá pronta entrega, tá? O que a gente recomenda? Eu fui lá sexta-feira pegar o meu. Está cheio, está lotado, porque a gente deixa para a última hora mesmo e é normal. Então, assim,
vá com tempo e vai com paciência para isso. E o que a gente é um pedido deles, tá bom? A gente está no meio da pandemia ainda, então, assim, lá a gente tem que cuidar, e demora mais quando a gente vai com um número muito grande de pessoas, às vezes é pai, mãe, os irmãos, todos lá, para a gente comprar. Então, tenta fazer um processo, eu fiz isso com o meu, foi muito mais rápido e prático lá, eu trouxe o meu no colégio, até porque esse uniforme novo, ele tem uma medida diferente do que o anterior, um molde diferente, experimentei aqui para ver os tamanhos, fiz a minha listinha, cheguei lá já com o pedido já pronto lá do que eu queria, não precisei ficar experimentando nada, nem vendo nada, no restaurante ganhou tempo com relação a isso. E não precisei levar ele. Então, assim, façam esse processo e recomendo que a recomendação deles, cheguem lá logo no primeiro período, ali, 8 horas da manhã, seja por lá, porque depois das 9, começa a encher e é bem difícil lá e demora. Não está fácil, não, porque tem muita gente, a gente está falando de 16 unidades, que vai todo mundo para lá agora, lá, tentar comprar para chegar mais rápido, tá bom? No uniforme, gente, quem eram os alunos veteranos, hoje, para quem é aluno novo que está entrando no colégio, só vai ter uma opção de compra, que é esse uniforme novo. Os alunos veteranos, os uniformes antigos, vocês podem usar sem nenhum problema, tá? Lembra que a gente já conversou nos últimos anos, é um ano de transição aí, a gente tem 5 anos para fazer essa troca 100%. Em 5 anos, vai se trocar sozinho, porque você não vai usar o mesmo uniforme por todo esse período, vai crescer, vai acabar perdendo e assim por diante. Mas, hoje só se vende o novo, não vende mais o antigo, então ele vai sair no meio do caminho ali. Mas, eu recebi, ganhei uma doação de um primo, do outro que saiu, posso usar? Gente, use normal. Lá em casa eu tenho 2. O mais velho eu tive que comprar do novo, porque não cabe mais. E a mais nova eu tenho um monte de uniforme guardado, que era do meu filho que estava novinho lá, e ela vai usar o menor. Não tem nenhum problema com relação a isso, tá bom? E os materiais a gente já precisa adquirir o quanto antes para a gente poder estar utilizando aí sem nenhum problema, tá bom? Regrinhas do colégio, gente. As regras do colégio a gente já sabe, vocês receberam o manual do aluno, tem no site do colégio, vocês conseguem ter o acesso ali, vocês conseguem até pelo Eclass ter esse manual, que vocês leiam aquelas regrinhas, mas onde que a gente foca um pouquinho bastante com relação a isso? O uniforme a gente vai estar cobrando sempre, pontuando vocês, pedindo para estar se orientando. O que a gente pede, sim, brincos e adornos, bijuterias e assim por diante, tá? Não venham para o colégio com isso, tá bom? Assim, a gente não é nada com relação à religião, sempre se pergunta com relação a isso, não tem nada a ver uma coisa, é questão de segurança, a gente sabe isso. Eles correm, eles jogam bola, eles se abraçam, é normal, assim, os maiores é um pouco menos, mas tem muito disso, tá? Então, assim, eles ainda são lá, então vem com a correntinha, vem com a pulseirinha, eles esquecem, pode educação física ficar tirando um monte de coisa. Então, assim, não utilize, a gente sempre vai pedir tirando, para tirar, tira e deixa em casa, piercing, esse tipo de coisa, nada disso pode, a gente precisa ter isso fora aí do colégio, tá bom? O restante, gente, a gente tem que, com relação ao cabelo, o que a gente sempre pede para vocês? Cabelo é uma parte cultural, social e assim por diante, não tem nenhum problema. Os cortes são bem tranquilos. O que a gente pede são as pinturas, aquelas extravagantes. Não dá para vir de cabelo azul, de cabelo verde, cabelo rosa, pink, um monte de coisa assim. Isso não. A gente vai estar pedindo sempre para vocês, tá? Cuidem com relação a isso, tá bom? E cuidem mesmo, porque a gente tem N dificuldades. Às vezes pinta de verde, mês que vem tá querendo vir de azul, daqui a pouco não tem nem mais cabelo, que vocês sabem, quem tem de meninas aí que tem que cuidar com relação a isso, os cuidados que precisam ter. Então, no colégio, essa parte a gente vai estar cobrando, mas com relação aos outros cortes, isso é bem tranquilo, a gente não tem nenhuma dificuldade com relação a isso, nenhum, tá? Celulares. Dentro de sala de aula, nada de uso de celular. Isso é uma lei, tá? Nos últimos 2 anos aí, vocês menos, porque vocês estavam ali no Fundo 1, foi bem liberal essa parte, porque a gente usava a ferramenta, até por causa do Eclass, a gente postava as atividades no Eclass, as atividades às vezes faziam diretamente por lá. Mas isso não vai mais acontecer. Então, assim, celular em casa. Não precisa trazer. Vai trazer? Deixa na mochilinha guardada, porque você vai usar no horário de entrada, saída ali, você pode usar, a gente permite eles usarem sem nenhum problema. Mas dentro de sala de aula, não, tá? Eu sei que na reunião passada teve até um pai que perguntou assim, meu filho disse que o celular é obrigatório agora, por causa que a tecnologia entrou, blá, blá, blá. Mentira, tá? O celular é obrigatório não usar, tá bom? Então, assim, cuide com relação a isso, tá bom? E vocês vão ter essa informação, porque às vezes vão chegar em casa, mas o professor falou que hoje tem que levar, o professor falou que vai utilizar hoje. Sempre que tiver algum material tecnológico que a gente for utilizar, vai estar no cronograma. Então, isso é importante que você tenha o acesso ao Eclass, tá? Faça o seu cadastro no Eclass. Os pais novos que estão chegando assim, o que é o Eclass, tá bom? Quem é o pai novo, você recebeu um e-mail essas últimas semanas aí,
sobre o acesso do Eclass. Então, assim, pode ser que não caiu na minha caixa principal de entrada, porque pode ter sido o primeiro e-mail que você recebeu do colégio, pode ter ido direto para o lixo eletrônico, pode ter ido para o e-mail secundário. Dê uma olhada lá, é o e-mail do colégio. E você vai ter que acessar lá, já tem um link para você poder acessar, que você precisa fazer o cadastro. Não tem como a escola fazer, porque isso é pessoal. Você faz o cadastro, e quando você fizer o cadastro lá, você vai ter acesso a toda a vida acadêmica do seu filho, tá bom? Tem um acesso que é do aluno, que ele tem que cadastrar também, e tem um acesso que é dos pais do responsável, porque daí você vai conseguir ver a parte financeira, ver a parte acadêmica, ver todo o conteúdo programático, quais são as atividades que tem, quais são os dias, o resultado das notas, tudo certinho. Isso você pode baixar até para o app da Educação Adventista. A gente vai mandar bastante para você, se acompanhe tudo. Até quando ele tomar uma ocorrência pelo app, você já recebe direto no seu celular, ó, seu filho não trouxe tarefa de casa. Se o professor fizer isso automático dentro da sala de aula, você já vai receber na hora, tá bom? Então, assim, a gente vai orientar bastante vocês agora no início com relação a isso. Por quê? Porque quando chega no 6º ano, é natural que isso aconteça, tá? Eles vão esquecer material. Quando era Fundo 1, a gente dá um jeitinho, senta com um coleguinha, vamos aqui, blá, blá, blá. Agora muda um pouquinho, tá bom? A gente vai pontuando. Alguns podem não ter recebido e-mail, igual colocar aqui já. A gente vai mandar hoje de novo, tá bom? E se você não receber de novo, manda um WhatsApp para nós aqui, que pode ser que alguma coisinha na hora do cadastro do e-mail, um ponto, faltou alguma coisa, uma letrinha ali, às vezes não está recebendo. E olhe sempre no dos dois, porque o e-mail vai onde você colocou naquela ficha cadastral o responsável legal, tá? Às vezes tem o e-mail de vocês lá, mas quando puxa os e-mails, vai para o responsável legal. Então, às vezes pode ser que seja o nome da mãe ou o nome do pai. A gente tem que colocar, inclusive, no cadastro, tá bom? Quando você for fazer o cadastro, é sempre no e-mail do responsável legal. Você colocou que você vai ter esse acesso, você vai criar toda essa senha. E a gente consegue por lá, tá bom? Então, assim, se tiver alguma coisa de uso eletrônico, você vai poder ver lá no cronograma que, ó, tal dia a gente vai utilizar isso, tá? Mas a gente vai evitar ao máximo usar isso para a gente não ter nenhuma dificuldade, tá bom? Início das aulas. As nossas aulas, como eu já falei, a gente começa agora quarta-feira, tá? Com relação ao Fundo 2. E a gente vai estar seguindo todos aqueles protocolos normais, tá bom? Assim, hoje, o que a lei está obrigando com relação às escolas? 100% presencial. Essa é a orientação e essa é a lei que hoje está regendo com relação às escolas. Todo mundo 100% presencial. Existem algumas variações ali no meio do caminho? Existe. Quais são? Assim, o aluno só não pode estar 100% presencial se ele tiver alguma comorbidade com o laudo médico. Tem que comprovar essa escola para a gente justificar, tá? Então, assim, meu filho tem um laudo médico que ele tem uma bronquite ou que ele teve alguma coisa que adquiriu durante o processo do Covid, ele não pode estar presencial no colégio. Procura a orientação educacional, que é o nome da professora Renata, pode mandar um e-mail para ela, e daí ele não vai vir presencial. Ele não vir no presencial, ele não vai assistir a aula, não. Nesse caso, a gente tem que fazer uma justificativa e somente o aluno que não pode estar presencial, e o link híbrido vai ser liberado, tá? Então, assim, vai ser liberado lá na plataforma do Eclass a liberação para ele poder entrar na aula, tá bom? Então, assim, essa é a liberação, e é só ele vai ter essa liberação. Então, ele vai ter que entrar durante o horário da aula, tá? E que, tá tendo aula de matemática agora às 7 horas da manhã, ele quer assistir aula de matemática, ele vai entrar no link, ele vai assistir aula no mesmo horário que os alunos presencial também estão assistindo a aula, tá? A aula não será gravada, igual era antigamente, ficar na plataforma assim por diante. Ele tem que assistir a aula no mesmo horário de aula. Ele não está presente, mas ele está participando ali sem nenhuma dificuldade com relação a isso, tá bom? Então, assim, precisa estar nesse mesmo momento. Meu filho adquiriu Covid essa semana, a gente recebeu já essa semana que, meu filho contraiu Covid e só pode ir na escola na outra semana ainda. Então, assim, manda o atestado para o colégio, o link vai ser liberado para ele assistir a aula de casa. Pai, eu tive Covid, meu filho não pode ir. Eu preciso do atestado do pai no colégio para justificar e fazer a liberação disso. Gente, isso é algo que a gente tem que colocar essa justificativa em todos, não pode ser aleatório. Tá liberado para todo mundo. Eu tenho médico hoje, não vou. Tem médico hoje, eu não posso te liberar o link, tá bom? Você tem que dentro do processo normal, igual sempre foi. E esse é um meio que a gente tem que seguir, a gente tem que respeitar toda essa parte legal, não tem muito para onde a gente correr. E eles são bem burocráticos com relação a isso. Então, assim, a gente sabe que envolve questões de saúde, mas envolve questões de política, envolve questões de um monte de coisa aí no meio do caminho, tá? E a gente só segue aquilo que vem determinado, a gente tem que seguir.
as orientações que vêm de cima. Então, cada um tem uma opinião sobre isso, cada um tem um pensamento sobre isso, mas nesse momento nós temos que reger conforme a lei e as orientações estão vindo. E a gente está colocando isso hoje, mas pode ser que daqui 2 semanas, que quando eu volte às escolas do Estado, venha uma nova deliberação, uma nova orientação, e daí a gente tem que anunciar para vocês de novo e a gente vai seguindo com relação a isso. Para vocês terem noção, se tem nas outras reuniões, na nossa região aqui, nós somos 16 escolas adventistas aqui nessa região nossa. E daí a gente tem que entrar no que o governo diz, tem que entrar no que a prefeitura diz e tem que entrar no que cada supervisora de ensino diz. Porque às vezes tem supervisoras que entendem de maneira diferente. E uma das nossas supervisoras já deixou bem claro para uma das escolas, ela falou assim, não interessa, vocês vão fazer. Não existe aula híbrida. Orientação ou não, de patologia ou não, não existe aula híbrida. Vai ter que ser nesse formato. Então, assim, a gente vai sempre utilizar o bom senso. Então, essa comunicação nossa é importante com relação a isso, mas a gente tem que justificar uma série de coisas para a gente ter um bom andamento e a gente tem que prestar, porque a gente tem constante delegacia de ensino, tem que pontuar o que está sendo feito, todos os prontuários de aluno, por que está presente, por que não está, por que as faltas estão cadastradas, por que eu tenho que justificar as faltas de não estar presente aqui, mas está em casa. Então, todo esse parâmetro a gente tem que colocar aí para vocês aí, e a gente vai sempre pontuando. Então, gente, não tem patologia nenhuma, não tem laudo médico, não tem necessidade, não tem Covid, alguma coisa, e influenza entra nisso também, tá bom? Então, assim, é sempre bom estar pontuando para a gente, são todos esses atestados ali que no meio do caminho a gente está tendo essa liberação presencial aqui no colégio com relação a tudo isso. Eu sei que alguns têm receio, têm medo, a gente tem que tomar esses cuidados, a gente vai estar seguindo todos os protocolos aqui no colégio ainda, tá bom? Chegar na escola, vai aferir a temperatura ali de todos eles ali, vai passar pelo tapetinho sem nenhuma dificuldade, álcool em gel espalhado pela escola inteira, o uso de máscara tem que ser obrigatório o tempo todo com relação a isso. A recomendação de cada um trazer a sua garrafinha ali com relação a isso, os bebedores estão lá, mas cada um vai utilizar a sua garrafinha. Todo esse processo a gente vai estar fazendo e vai estar orientando com relação a tudo eles. Só que assim, não tem mais distanciamento com relação a isso, porque a gente tem o 100% no colégio, então o distanciamento é o da carteira ali normal com relação a isso. Então assim, nós iremos cobrar eles, mas a gente sabe, seria hipocrisia nossa falar assim, que eles não se tocam, que eles não se abraçam, que eles não correm, é mentira. Eles estão dentro de uma escola, são crianças ainda, e todo esse processo vai ser, mas as recomendações e as orientações da escola vai estar fazendo e cobrando, tá bom? Para a gente ter um ano aí bem tranquilo e cuidar com todos eles sem nenhuma dificuldade, tá bom? Então, gente, as aulas híbridas, quando tiver, somente nessa ocasião. Pode ser que a gente tenha uma situação de ter um dos sextos anos que tenha uma aula híbrida enquanto não acabar a pandemia, porque pode ser que tenha um aluno que tenha só que para um determinado aluno específico e assim por diante, tá bom? Mas qualquer coisa a gente sempre vai estar informando. O que a gente sempre pede para vocês é o seguinte, nos informe, tá? Às vezes a gente está ali com uma situação um pouquinho, e você está com Covid, às vezes, não dá nada, eu preciso que meu filho vá, assim, a gente tem que cuidar e tem que ter o bom senso e preservar tanto nós dentro de casa, quanto os nossos que estão do lado, tá? Então, assim, bom senso, a gente teve situações o ano passado no colégio, depois acabou, não vai dar nada, vai ser tranquilo, o pai e a mãe estavam com Covid em casa lá, mas a filha continuava vindo para a escola. Não deu uma semana, a turma inteira estava em casa. Então, assim, porque daí surgiu 1, surgiu 2, 3, daí, opa, calma aí, alguma coisa está errada. Aí a gente descobriu, porque a gente não fazia nem ideia que estava lá. Então, assim, a gente sempre pede para vocês, nos pontue, tem um bom senso vocês em casa também, sabedoria para lidar com toda essa situação, tá bom? Perguntas. Alguém tem? Se tiver, eu não sei se o microfone está liberado, pode até abrir, que nós estamos só com o sexto ano aqui, mais direcionada. Eu não sei se está bloqueado ainda, Rê. Você faz o teste aí do seu, você está bloqueado? O meu já liberou. Já liberou, tá. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, gente, para mim, porque senão eu vou passar para o Renata, ela vai falar aqui, tá bom? Oi, bom dia. Posso perguntar? Claro. Então, a minha dúvida é referente ao primeiro dia de aula. O meu filho, ele vai de perua. Aí, chegando lá, ele aguarda no pátio, ele procura a sala de aula, vai ter alguém que vai orientar ele, porque ele vai ficar meio perdidão lá dentro, né? Ele veio de outro colégio. O que a gente faz logo no primeiro dia de aula com relação a isso? Sempre que eles chegarem ali, eles vão ser recepcionados, vão ter uma lembrança, vai ter algumas coisinhas, e vai ter todo mundo pronto para recebê-los aqui. E aí a gente vai ter um momento onde a gente vai começar a separar eles, ter um momento de recepção de todos eles,
inclusive os alunos veteranos. A ProRenata sempre faz, ela gosta de fazer é literalmente um projeto logo de acolhimento do primeiro dia, para eles matarem a saudade. A gente pega ali umas 2 aulas deles ali para deixar eles baterem papo, porque senão a gente sabe que entrar na sala o professor vai sofrer. Então, assim, a gente vai ter esse momento de acolhimento agora de cara ali, a gente vai ter o primeiro momento eles da sala, a gente vai chamar quem são os alunos de cada sala, levá-los, principalmente o 6º ano, levá-los ali para a sala de aula deles. Então, assim, fique tranquilo, quando chegar aqui, o monitor já ali de cara vai orientar para onde que ele tem que ir, ficar aguardando, e depois a gente no microfone vai fazendo todo o posicionamento deles ali com relação a onde eles têm que seguir, para onde vai seguir, quem são as turmas e assim por diante. Mas a gente vai ter toda essa orientação sim, tá? Fique tranquila. Entendi. Então, no caso, ele aguarda no pátio, né? Isso, o primeiro momento sempre vai ser todo mundo ali, a gente vai estar na quadra com eles, para ser o que vai acontecer de fato. Eles vão chegar aqui ao espaço maior que a gente tem, mais amplo ali, né, eles vão estar por ali, daí ali a gente vai estar orientando eles ali, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta, por favor. Referente ao lanche, ele tem que levar a lancheira, ele pode levar o lanche, lá na cantina passa cartão ou só dinheiro? Como é que funciona? Passa todo esse tipo de coisa ali sim na cantina, ele pode trazer a lancheira dele e tem essa parte também. O que a gente vai ter, vocês vão receber daqui uns 15 dias, 20 dias no máximo, a gente vai mandar lá. As cantinas de todas as escolas adventistas vão ser terceirizadas, vai ter que ser o pessoal de fora. Por quê? Nós não somos da área alimentícia, nem na nossa obrigação. Então, assim, tem até a parte legal de contábil, de um monte de coisa disso. Então, vai ter que ser alguma coisa de fora com CNPJ diferente. Mas vai manter o mesmo padrão do que era da escola, tá bom? Não vai fugir com relação a isso. Então, assim, já era para ter acontecido lá atrás, mas pandemia, sabe se tem aluno, se não tem aluno e tudo, ter uma outra pessoa sendo responsável por isso, assumir algo que não sabe nem se vai funcionar, mas como está no formato, isso está acontecendo, já teve essa reunião semana passada com relação a isso, mas a gente vai passando, mas funciona tudo, tá? Normal, pode trazer dinheiro, pode passar cartão, e se tiver alguma coisa diferente que eles trouxerem para cá, vocês vão ser orientados, vão ter esse acesso com relação aos valores, o que vende, o que não vende, tudo direitinho, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Ok, obrigada. Mais alguém? Bom dia, Cristiane, a mãe do Everton. As aulas, elas vão continuar sendo gravadas para apoio deles em casa ou não vai ter mais no Eclésia as aulas gravadas? Não, elas não serão mais gravadas, eles têm que assistir ali ao mesmo tempo ali com eles ali, e como eles estão aqui presencial, todos eles, essa questão assim, todo professor que tiver que ter essa intervenção e ter que trabalhar essa parte do reforço, eles vão ser feitos já dentro da sala de aula, de automático, tá bom? Bom dia. Bom dia. Eu também gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou aguardar essa senhora. Pode falar. Eu sou mãe do Pedro Henrique, ele é aluno novo aí no colégio, e no primeiro dia de aula, quais são os materiais para levar? E o material de artes fica em casa? Bom dia. Sou a professora Renata, deixa eu me apresentar agora para vocês, e já vou falar um pouquinho sobre essa questão dos materiais, tá bom? Já falo na sequência do meu PowerPoint, eu já explico direitinho, tá? Ok. Pode falar. Meu nome é Eliana, meu filho também é o primeiro ano aí no Colégio Adventista, né? A minha dúvida é em relação ao uniforme. Eu vi que, eu não sabia que era apenas calça, que eu adquiri o uniforme no fim do ano passado, junto com material, e aí não comprei nenhuma calça, porque ninguém me falou nada de calça. Então, assim, eu entendi que eu posso trocar, né, levar uma bermuda para trocar pela calça, porém eu não vou conseguir sair daí com material, com o uniforme na mão. Eu vou ter que aguardar. Isso. Você pode vir aqui daí procurar pelo seguinte, ó. A gente tem essa orientação, não sei se você comprou pelo site ou não, mas muitos pais compraram pelo site e por aqui, porque estava liberado no sistema. Eu fui na escola e comprei aí na escola com a secretaria. Traz aqui, porque esse é um assunto, assim, geralmente as trocas, que daí é uma orientação que até a tesouraria passa, geralmente as trocas sempre, eles trocam até um mês depois da compra, que está na notinha, orientação, tudo. Mas esse caso de bermuda já foi um assunto que a gente levantou e é uma discussão que a gente tem todo ano com relação à mantenedora, sobre situações assim, porque às vezes compra dentro daqui porque o site está liberado e acaba adquirindo, tendo a compra ali sem nenhuma dificuldade, porque às vezes tem pai que acaba pegando tudo no nome do mesmo filho, que às vezes está no ensino médio, mas tem filho nos pequenininhos também, e acaba gerando isso, tá?
E aí, às vezes, o pai compra pelo site e só chega no colégio. Então, a bermuda é um caso atípico, é um caso diferente. Então, assim, pode procurar aqui, a gente vai estar conversando aqui, a gente consegue fazer esse processo. E daí, durante esse período, é só vir com uma outra roupa, não tem nenhuma dificuldade, não, tá bom? A camiseta, eu comprei a camiseta também, né? É que, assim, se tivessem me avisado da calça, eu assim, já teria comprado a calça. Natural, peço desculpa. Tá bom? Tá certo. Obrigada. Oi, alguém queria falar também? Oi, em relação ao uniforme, né, sobre as bermudas, isso é um caso que eu acho que faltou um pouco de atenção da escola de comunicar, né? Porque meu filho está aí desde o maternal, sempre usou bermuda e, assim, me pegou de surpresa agora, porque eu também comprei bermudas e ele já tinha bermudas nos anos anteriores. Para a gente agora ficou um pouco chato, né? Eu acho que deveriam ter comunicado, mesmo no momento da compra. Sim, eu concordo contigo, até ali. Por isso que, assim, algumas vezes as meninas, até no processo da compra, como acaba pegando de 2 filhos diferentes, acabam fazendo uma compra única, igual. Eu comprei do meu filho lá, usei tudo, havia uma nota só no nome de um, do maior. Só um minuto, diretor. Claro. É o seguinte, mas assim, já que é proibido usar, por que ele está disponível à venda nesse tamanho? Porque esse tem é um tamanho pais... para a idade maior. Não, porque tem pais que compram e utilizam para as aulas de educação física. Então, mas deveria ter específico, né? Bermudas apenas para educação física. Porque assim, ó, essa parte assim, depende do aluno. Tem aluno no 6º ano, no 5º ano, que tem um molde um pouco maior mesmo e acaba ficando disponível. Eu concordo contigo, ó, eu fui da área de educação física por muito tempo e para mim, até como uniforme de trabalho, eu queria que fosse shorts. Então, assim, eu entendo, mas como é uma regra da instituição, devido a todos aqueles fatores que eu coloquei ali no começo, tem isso. Então, assim, alguns pais acabam utilizando, inclusive, uniforme, até para a aula de educação física, mas daí eu falo, isso cabe só nós, da escola, daí a escola pode decidir. E daí eu já falo, daí como professor fui, não gaste dinheiro para ser para a educação física, tá? Mas eu entendo, esses shorts é uma discussão, e a gente tem uma liberação, eu trabalhei, inclusive, no interior, já, que é um calor monstruoso. E lá na região tem a liberação. Daí, quando vem para cá, aqui não tem. Então, assim, é uma discussão que a gente tem durante muito tempo com relação a isso. A gente espera que isso mude. Mas Tomara que mude. Eu recordo que há um tempo atrás eu via garotos do 6º, do 8º ano de bermuda. Isso é novo, né? Na verdade, sim, não foi. Teve uma liberação aqui e depois voltou tudo. Então, como a gente acaba seguindo o que o povo tem de lá, até por causa de alguns episódios que aconteceram, o bom senso fez retornar. Mas essa é uma discussão, mas eu peço desculpa, até para se comprar, por isso que a gente fala. Se quiser procurar a escola, a gente consegue fazer esse processo aqui. Alguém quer falar? Oi, pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Tá em nome da Júlia Macedo, mas eu sou Adriana, e eu sei que é chato essa discussão da bermuda, mas o que eu estou estranhando, diretor Fábio, é que o meu filho está no 3º ano do ensino médio, e ele está com vocês desde o 2º ano do Fundi. E o meu filho sempre utilizou bermuda, sempre usou bermuda. Então, não adianta a gente ficar falando que é uma regra antiga, porque, na verdade, ela pode ser até antiga, só que ela não era utilizada no Colégio da Lapa. Né? Então, desculpa eu falar para o senhor que, no caso, isso já era uma regra que era aplicada, porque não era, porque meu filho está no 3º ano do ensino médio, e ele nunca usou calça, ele sempre usou bermuda e assistia à aula. Tudo bem, nós estamos 2 anos na pandemia, mas quando começou a aula híbrida, ele ia para o colégio normalmente e continuava utilizando bermuda. Então, eu peço assim, para que realmente a escola reveja isso lá com, digamos, os superiores, né? Porque é um calor insuportável. Hoje em dia, profissionalmente, as pessoas já estão utilizando bermuda, e eu acho que vai também de uma parceria dos pais com a escola, né? Orientar os filhos quanto à questão. Menina quer usar bermuda justinha? Não pode, isso daí também não acho bacana, mas é uma questão de saúde também, né? Tanto é que nas igrejas se utilizam saias, então eu acho que vai da consciência dos pais, né? Ver o tamanho da bermuda que o seu filho ou filha está utilizando.
né? É uma escola. Então, por questão de saúde, eu acho bacana também que isso seja revisto. Não, ó, gente, eu concordo com tudo assim, é uma discussão bem ampla, assim, tem alguns pontos que daí tem uma discussão que a gente entra ali de, você tem uma regra, tem que ser cumprida, Sim. Então, assim, isso precisa acontecer, não pode existir por existir só e tá só no papel e não tá acontecendo nada. Então, assim, a gente teve 2 anos aí que praticamente não teve e que a gente teve uma flexibilização bem grande de alunos que a gente nem pediu uniforme, nem cobrou, porque às vezes vinha, deu um mês, não vinha, perdeu o uniforme, ninguém queria gastar dinheiro com isso. Então, assim, essa regra precisa. A gente espera, e daí eu dou a minha opinião, mas como a gente fala assim, a minha opinião, eu falo para os meus funcionários, a sua opinião você pode guardar para você, porque a gente tem que seguir a regra da instituição. Bom, então, assim, cada um vai ter a sua opinião. Minha opinião, igual eu falei assim, quando eu era professor de educação física e eu aqui, para mim, eu gostaria do short sem nenhum problema. Mas se tem uma regra e a gente tem que colocar e tem que fazer cumprir, a gente tem. Então, assim, essas discussões, igual você falou, a gente sempre leva uma instância acima. Gente, ó, ou a gente cumpre ou a gente não cumpre. Vamos ceder ou não vamos ceder. E tem todo esse processo com relação a isso. Seria o ideal, e para a gente não teria problema, eu falei, eu passei para o interior que era diferente. Você está aqui no colégio desde o 2º ano, você lembra de N diretores daqui, que a gente passou por gente superior a gente, terno e gravata o dia inteiro, e hoje eu falo, inclusive, meu pastor, não, isso afasta a gente dos alunos, muitas vezes, a gente tem que se aproximar mais dos alunos, é uma filosofia que a gente tem, então isso está se quebrando, isso você vê até dentro das igrejas, isso, os pastores estão quebrando um pouquinho essa barreira, e a gente precisa quebrar isso também. Algumas coisas são mais rápidas, outras são mais morosas, demoram um pouquinho mais. Então, assim, essa discussão dos shorts é eterna, mas a gente vê que está se caminhando para um processo diferente. Como se teve uma discussão com relação ao cabelo. O cabelo tem fatores culturais, tem fatores sociais, tem de personalidade, algumas outras coisas que a gente pode quebrar ali e flexibilizar em um ponto ou outro, mas outras não. Então, assim, a gente precisa, mas, sim, se a gente tiver uma mudança agora, e a gente espera, e esse é um assunto que a gente vai puxar de novo, porque o nosso chefe superior a nós acabou de mudar, ele está vindo da reunião de Sorocaba, que eu estava trabalhando lá, que é um calor miserável, ele está assumindo literalmente hoje, é uma discussão que a gente vai levar de novo, se tiver essa flexibilização, a gente vai ter e vai ser bom para todo mundo, não vai ser ruim. Claro, e nós agradecemos. Não, eu não vejo problema algum. Regiane. Fábio. Claro. Oi. Só uma colocação, eu entendo que é uma regra, embora também eu não concordo, eu acho que poderia ser levado em consideração a questão da bermuda, mas eu acho que, assim, nós estamos tendo uma reunião agora, né, no final de janeiro, as aulas começam essa semana. Muitos pais já compraram uniforme no ano passado e ninguém falou nada. Eu comprei o dos meus filhos no nome do meu filho do 6º ano, inclusive até fui olhar agora a nota. E eles me venderam bermuda. Entendeu? Então, assim, eu acho que a escola também poderia ter esse posicionamento, porque eu comprei na escola, de falar assim, olha, 6º ano não tem bermuda. Porque aí o que aconteceu? Eu comprei, aí agora eu vou ter que trocar, eu tive todo um cuidado de fazer isso com antecedência e vou ter que esperar chegar uma peça nova, aí de repente chegou aí não tem uma peça no mesmo valor, ou eu compro outra, ou então vou ter que aguardar que a escola, sabe? Então, assim, eu acho que assim, além de que eu acho que poderiam usar, já que não pode, vamos cumprir a regra, ok, estou dentro. Só que eu acho que a escola também deveria ter esse cuidado. Sim, no sim, final sim. do ano passado, já ter falado, olha, quando forem comprar o uniforme, não comprem bermuda, porque as crianças não poderão usar no próximo ano. Isso eu acho que deveria ter um cuidado maior. Não, sim, Regiane, eu concordo, tá? Inclusive até no site que era para estar lá, já era diferente, porque esse foi um dos assuntos discutidos de forma mais intensa com relação lá, até por causa da mudança do padrão do uniforme. Então, assim, como a gente vai ter uma mudança de padrão do uniforme a gente já pediu um modelo de não as bermudas no padrão que a gente teve muita dificuldade, grudadinha, que dava... É bermudão, é diferente. Masculino e feminino, é unissex, não diferenciado igual a gente tem um short saia das meninas e assim por diante. Entendeu? Foi uma discussão, e lá ficou em aberto, e de repente acabou mudando, mas eu concordo com todos vocês, tá? Por isso que tem, sim, essa flexibilização, vamos colocar assim, independente do período, a gente conseguir fazer essa troca, mas essa é uma discussão ampla, gente, assim, eu sei que a gente vai ter tudo isso com relação a isso,
essa discussão, e a gente vai ficar aqui, não cortando, tá? Mas a gente vai ficar aqui discutindo e a gente não vai chegar a lugar nenhum aqui, agora, tá? Mas é um questionamento que a gente pode sim, a gente vai levar e a gente já está levando isso para frente para a gente ter um bom andamento aí e conseguir resolver da melhor maneira possível. Gente... Oi, Fábio, bom dia. Oi, claro. Eu preciso tirar uma dúvida, Tire. Que é referente às aulas de inglês. Quantas aulas serão e qual é o nível desse inglês a partir desse 6º ano? A Pro Renata, ela vai passar ali um roteiro para vocês de material e esse tipo de coisa, com relação a toda essa parte que a gente está entrando. Então, assim, vocês têm vários pais antigos aqui, vocês viram que na parte do inglês a gente mudou praticamente todos os professores com relação a isso. Ai, que bom, porque eu sempre achei que na primeira fase o inglês era muito básico e eu preciso que o meu filho, e aí um programa como esse, tenha um inglês muito mais pesado, né? E essa é a ideia, Luciana, assim, a gente mudou os professores com relação a isso, inclusive o conteúdo programático, inclusive que é um projeto que a gente começou um pouquinho mais denso, que até hoje a gente está começando um pouquinho devagar lá, mas com qualidade com relação a isso, até na educação infantil a gente está começando com um projeto bilíngue. Então, professores específicos, eles vão ter 5 aulas de inglês na semana. É um projeto diferente, não é uma escola bilíngue, mas é um projeto bilíngue que a gente vai intensificando, isso vai dando segmento. E vocês vão chegar, não vai ser agora também do 6º ano, no processo que vocês estão agora no 6º ano, quando eles chegarem ali, e por isso que é um projeto que a gente já mudou tudo, talvez ano que vem, no máximo em 2 anos, a gente vai começar com um projeto de high school no colégio, para sair com 2 diplomas, tanto o americano quanto... Daqui 2 anos? Brasileiro, 1 ou 2 anos. A gente está ali porque, assim, não adianta a gente colocar um projeto se a gente não tem uma base forte. Então, a gente precisa fortalecer a base para ter lá, porque quando começar um projeto de high school, que geralmente isso acontece com os alunos ali do 9º ano, 8º ano para cima, são aulas que são 100% em inglês em um período contraturno. É um projeto diferente. Mas isso é um projeto um pouquinho para frente, não é com vocês ainda, tá? Mas, assim, nessa parte do inglês, a gente teve essa mudança porque é algo que a gente conversa com vocês, a gente pontua, a gente recebeu apontamentos de vocês com relação a isso, a gente também percebeu com relação a isso que a gente precisou fazer essa alteração. Eu sei que a gente quer falar, pode falar. Sobre o microfone. Professor, desculpa, professor Fábio, diretor Fábio Aline, sou mãe da Isabela Dalmaso, desculpa, eu entrei um pouquinho atrasada, eu só queria tirar uma dúvida referente às aulas presenciais, tá? A gente tem visto aí, tem acompanhado que a pandemia está se alastrando de novo, tem a questão da gripe, e nós recebemos ontem uma notificação da escola sobre o retorno das aulas presenciais na quarta-feira, tá? Eu queria saber se é obrigatório. A Isabela, nós optamos por mantê-la em 2021 em casa, né, por segurança dela e nossa também. Eu gostaria de saber se existe essa possibilidade agora em 2022, porque ela se adaptou bem às aulas e a gente ainda não está seguro em voltar, né? Ela ainda não tomou a vacina, e a gente não sabe como vai ficar a situação, né? A gente está vendo a empresa do meu esposo mesmo já parou de novo, voltou para o home office, né? E eu queria saber qual é a visão da escola, o posicionamento referente a isso, por favor. Hoje a orientação do colégio, a gente comentou ali logo no início, hoje a questão do colégio é a seguinte, a gente está seguindo exatamente o que os órgãos governamentais orientaram e cobram da gente. Então, assim, hoje sim, é 100% presencial. Os únicos que nós vamos abrir, com exceção à híbrida, serão os alunos que têm um laudo médico ou casos de Covid que não podem estar presencial, daí sim vai ser o link liberado no Eclass. Caso contrário, é 100% presencial e a gente não tem outra opção de ser diferente. Então, assim, a gente não pode nem abrir aleatório, tá à disposição, porque a gente tem uma cobrança, inclusive, delegacia de ensino com relação a isso, que tem que se cumprir o que foi estipulado pelo governo. A gente não tem para onde correr com relação a isso, infelizmente. Ótimo, obrigada. Nada. Alguém quer mais falar? Porque depois a gente passa para a Renata, senão a gente vai se estender muito aqui, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a Débora, eu sou mãe da Melissa, ela é aluna nova do 6º ano aí, vai iniciar esse ano. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira seria com relação a essa vacinação de Covid, se a escola vai exigir um comprovante dessa vacina.
E a outra, acredito que será a professora Renata que vai responder, que é com relação mesmo ao material. Se no primeiro dia de aula é necessário levar todo esse material, se vai ter um lugar para armazenar esse material na escola, ou se eles têm que levar respectivamente todos os dias, seguindo os dias de aulas. E uma outra coisa é com relação ao aplicativo, né? É só esse aplicativo mesmo, Eclass, que eles vão ter acesso, e nós também, porque já baixei, já fizemos o login, tudo. Queria saber se é só esse aplicativo mesmo. Obrigada. Vai ser por aí, a Renata vai explicar a maioria dos questionamentos aí. Mas, gente, vacina, a escola não tem como obrigar e nem como cobrar, não tem aquele passaporte de vacina que vocês estão colocando aí. Até porque vacina é opcional, isso cada um tem um entendimento, a gente não tem, com relação a isso, a definir o que é e o que não é. E se a gente for entrar em discussão de vacina, está há 2 anos de uma briga, de uma guerra no Brasil inteiro, que até todo mundo tem briga em família e tudo mais. Então, assim, a escola cumpre aquilo que foi determinado, é o que a gente tem como regra, como tem um regimento e o que o povo obriga a gente como escola. Então, assim, a escola não vai cobrar passaporte de vacina, nem pode fazer isso, tá? É um direito de ir e vir de cada cidadão, tá na Constituição, e enquanto não vier algo diferente com relação a isso, a gente não pode. Muito se fala, tem locais que são obrigatórios, tem locais que, como lei, já virou obrigatório, e tem vários locais que é recomendação e cada um decide por si só. Agora, na parte educacional, não tem como, é um direito da criança estudar, e a gente não pode privar isso com relação a isso. Então, ele pode estudar, inclusive aqui, com relação a isso não tem. Nós vamos ter alunos vacinados, vamos ter alunos não vacinados, e assim por diante, uma decisão de cada um de vocês pais, com relação a isso. A gente vai seguir tudo aquilo que precisa chegar, de estar falando, ou cobrando, ou orientando sempre com relação a vocês. Gente, eu acho que o Isaac está com a mãozinha levantada ali faz um tempão. Quer falar ainda? Está com o Isaac aqui. Oi, pode falar. É a Dayana, sou mãe do Davi, e super concordo a respeito da bermuda. Voltando um pouquinho nesse assunto, concordo a respeito da bermuda e tal, mas me veio uma dúvida se ele pode usar uma bermuda qualquer sem ser necessário do próprio uniforme para a educação física. Eu não precisaria comprar uma bermuda do colégio. Não precisa, tanto é que a gente fala assim, não precisa gastar dinheiro com isso, porque ele usa as que ele já tem, é um momento de educação física ali, a professora dá esse momento para eles trocarem, até principalmente usar uma outra camiseta, porque eles vão sujar e depois vão voltar para a sala de aula, para eles poderem trocar. De educação física, a professora vai orientar bem isso nas primeiras aulas, vai ser bem tranquilo, tá bom? Então tá bom, obrigada. Gente, a gente pode passar para a Renata, porque daí eu acho que ela tem algumas coisinhas ali que vai tirar bastante dúvida de vocês ali. Pode ser? Professor. Oi, claro, mãe. Bom dia. Bom dia. A gente está usando uma ferramenta, o Zoom, e ele tem um critério de fila e não foi obedecido, né? Eu sei que há uma ansiedade muito grande de todos aqui para perguntar, inclusive a mim também, mas eu acredito, né? Tem uma pessoa até antes de mim aqui que está na fila e ela foi subtraída. Então, ou se a gente abre a palavra, a gente tem que respeitar a vontade das pessoas de falar. Eu vou ficar quieto agora, mas eu acredito porque tem uma pessoa antes de mim para falar. Fique à vontade, gente. Alguém quer falar? Eu quero só esclarecer uma dúvida, na verdade, diretor. Eu sou nova na escola, mas a Sara, que está vindo do modelo cristão, gostaria de te esclarecer uma dúvida. O horário de início é 7 horas da manhã. Qual é o horário que a escola abre para receber esses alunos? 6h30, 15h17, qual que é o horário de abertura? Isso, 6h15 já tem um monitor lá no portão, já aguardando eles, às vezes até 6 horas. Mas 6h15 é um horário que a gente coloca ali já, de certeza que ele está ali 100%, tá bom? Então já vai ter gente recepcionando ele eu caí em algum momento, eu não sei se foi falar, pelo que eu entendi da mãe que falou anteriormente, está liberado o uso de bermuda na aula de educação física, é isso? Isso mesmo, exatamente. Tá, somente a bermuda com a camiseta da escola. Pode ser uma bermuda legging, pode ser para as meninas, pode ser legging ou não? A Pro vai orientar todos vocês com relação a isso,
Mas, assim, a gente, durante a aula de educação física, a professora deixa bem livre. Então, assim, vai orientar as meninas com relação a usar uma outra camiseta, de preferência tampando o bumbum para ficar ali bem preservado sem nenhum problema. Os meninos, uma outra bermuda. Ela vai orientar bem na parte de educação física com relação a isso. Então, assim, como muda, eles acabam tendo 2 aulas, às vezes são seguidinhas, às vezes não são. Então, a gente vai orientar justamente para eles poderem praticar ali o que for melhor. Ele vai orientar, pode ser uma bermuda leg, pode ser uma calça leg ali, tranquilo, que consiga fazer uma prática saudável ali, sem nenhuma dificuldade com relação a eles, consigam aproveitar, e ao mesmo tempo eles consigam voltar para a sala de aula depois limpos. A gente sabe que às vezes eles caem, enrolam, se sujam, mas assim, os professores agora nesse primeiro momento, e daí é uma das coisas que a Rê vai falar ali agora, eles vão chegar muito mais ansiosos do que nós pais, porque é tudo muito novo, é tudo lá, e vai ter N perguntas para os professores. Então, é um primeiro processo agora de primeira semana de 6º ano, que eles vão chegar com muita informação, inclusive para vocês em casa, mas é um processo que é gradativo, eles vão vivenciar algo novo ali para eles, de tudo aquilo que eles estavam acostumados vai mudar. Então, assim, com muita calma, com muita paciência agora, a gente fica ansioso mesmo agora, a gente tem muitos questionamentos, eles vão ter muito mais do que nós, e que vão surgir durante o decorrer do dia a dia deles ali, mas são coisas que a gente vai ter nessa orientação geral com vocês aí, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Alguém mais quer falar? Eu só quero tirar uma dúvida. Agora é a minha... Eu acho que o Marcel vai falar aí agora. Vai lá, Marcel. Agora é a minha vez, por favor. Professor, eu já tive 4 filhos ao mesmo tempo na escola e hoje tenho um só. Estou há 12 anos na escola, eu até... aqui mutei e perguntei para minha esposa se eu estava enganado em relação a isso. Essa questão da bermuda nunca foi dito em momento nenhum. Estou achando isso muito estranho, né? Lógico, pode ter a regra, mas ela nunca foi exposta. Professor Fábio, o senhor é o 5º diretor depois que eu entrei na escola e nunca foi dito isso. Então, isso causa um pouco de estranheza, não só a mim, mas a outros pais também. E nós estamos num momento, tá um calor assim, sem tamanho. O que não pode é usar uns shorts muito curtos, especialmente as meninas. Isso sempre foi dito, mas bermuda nunca foi dito. Então, eu só queria registrar aqui que isso, para mim, é novo, muito estranho. Eu gosto muito da escola, nós gostamos muito da escola, meus filhos foram muito bem tratados, educados durante esse período todo, não há queixa nenhuma contra a escola, a gente gosta muito da escola, mas esse ponto é uma novidade que me estranha bastante. Marcel, o que a gente pontuou ali no decorrer dos outros questionamentos, igual você falou, eu sou o 5º, eu vivenciei mais com vocês pandemia do que qualquer outra coisa. Acho que a gente vivenciou juntos, sem ser pandemia, 6 meses. Foi o finalzinho de 2019 ali. E uma das coisas que a gente tem que pontuar como escola, e vocês receberam bastante feedbacks que vocês dão do colégio, isso é importante para nós, para o nosso crescimento. Uma das coisas que é um questionamento que sempre tiveram, uma época a escola teve laboratório, não tinha, a gente está retomando laboratórios, vamos retomar algumas outras coisas que se faz necessário para dentro como escola, mas é algo que a gente sempre pontua e que vem isso de cima. Teve regras e pais que a gente, se for olhar lá atrás, o manual, o regimento e blá, 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 diz isso. Só que assim, eu sou do ponto do seguinte, e a gente está com essa filosofia com relação a regras da escola com relação a isso. Se tem uma regra, tem que cumprir. Se não tem, não tem que ter regra. Se a gente não vai cobrar e assim por diante, a gente está falando de uma bermuda, mas isso tem que servir para tudo. Então, aquilo que a gente combina com vocês, ou aquilo que está para vocês têm o direito e o dever de cobrar da escola, e a gente tem que entregar isso para vocês, e é uma via de mão dupla. Então, hoje a gente tem, essa é uma discussão que é antiga, que tem escolas que cobram, escolas que não cobram, só que assim, nós somos uma rede. Então, quando a gente fala para vocês, você vai sair dessa escola, vai para a escola ali da Liberdade, vai ser a mesma coisa, eu já recebi, inclusive, os alunos assim, mas lá na Liberdade não se cobrava isso, porque a gente cobra, lá na Viliara não se cobrava aquilo, lá na Lapa cobrava, e assim por diante. Então, hoje, se em algum momento, e daí isso já vários de vocês eu já conversei aqui na minha sala aqui,
se está ali, e se está num contrato nosso como prestadores de serviço, se você tem o direito de me cobrar, eu tenho o direito de entregar, ponto. Então, assim, se esse fator não vai estar lá, e a gente precisa discutir para poder ser diferente, e esse era o lance, que uma flexibilização que teve com relação à parte institucional, com relação a cabelo, quem é muito antigo da rede adventista sabe, já foi para a mídia por causa de cabelos diferentes, que não aceitou, porque tirou isso da escola e blá, blá, blá. Opa, é algo que não vai se cobrar, não tem que ter no nosso regimento, não tem que ter manual para o pai, porque vai ter pai que vai vir falar para mim assim, eu não vejo problema, para mim está tudo bem, como se a gente for entrar em um assunto de vacinação aqui, eu não concordo com a vacina e eu discordo da vacina, a gente vai discutir aqui e não vai chegar a canto nenhum. Então, ou se tem ou não tem. Então, assim, se é para ter, a gente cumpre. Se não é para ter, a gente não cumpre. Ponto final, acabou. Mas é sempre uma discussão. Eu falei a minha opinião para vocês, entendeu? Assim, para mim, eu preferia que fosse a bermuda direta. Mas se a instituição pontuar que não se pode ter, a gente tem que fazer acontecer ali com relação a isso. Se em algum momento alguém lá atrás não cobrou, é diferente, é igual você falar para mim assim, eu tive um problema aqui, vocês, graças a Deus, não passaram, ou talvez tenha um pai aqui que passou, de uma empresa de fotografia que tirou aqui da formatura, e eu estou tendo que responder sobre foto que não chegou desde 2016. Se alguém não cumpriu um processo no meio do caminho lá atrás, a gente está tendo que resolver, porque a instituição é obrigatória resolver, e tem que resolver. Então, a gente, ou o que está no papel, a gente tem que cumprir ou não cumprir, se não tira logo, está tudo certo. Mas é a vida que segue. Mas esse é um assunto que a gente precisa ter. Então, assim, hoje a gente já tem um encontro com o novo chefe já de novo lá, a gente pontuou esse assunto aí com relação a isso, mas a gente vai pontuando ali, a gente não tem nenhuma dificuldade. E quando a gente se trata de uniforme, gente, aquilo lá, tem gente que não gosta do uniforme, entendeu? Assim, mas é um uniforme, entendeu? Assim, tem que se cumprir. E assim por diante. Mas a gente vai pontuando, tá? Eu acho que a Roberta quer falar, gente, daí depois, se a gente puder, pulava para o Renata, senão a gente vai estender bastante aí o que a gente tem que conversar com vocês, tá bom? Ô, Roberta, quer falar? Oi, eu só quero tirar uma dúvida. Eu sou mãe da Valentina, do 6º ano, e o ano passado ela me disse, no rumo ao 6º, que foi dito que agora, em 2022, teria um laboratório. E aí ela tá me questionando aqui, mãe, quando vai ser? Eu falei, Fábio vai responder. Vai ter esse laboratório, sim, elas vão ter aulas lá com relação ao laboratório, tá? O laboratório, a gente está no laboratório Química, Física e Biologia, inclusive fui eu que falei para eles ainda, tá? Esse laboratório vai ter para eles vão ter bastante aula lá. É aquilo que a gente está conversando aqui agora, gente, assim, é importante o feedback de vocês, a gente está aqui para buscar o melhor para o colégio, o melhor para os nossos alunos. E esse é um processo que, sim, melhora a qualidade de ensino, melhora, as aulas são mais atrativas e a gente precisa dar o melhor para os nossos alunos. Então, tudo que for viável, então, assim, questionamentos até da área de educação física, para vocês terem uma noção, a gente está instalando ali, alguns até perguntaram, tipo, quando é que vai instalar a tabela nova que a gente tirou? A gente comprou tabela de acrílico, trave nova, pintamos ali material, a gente gastou aí quase R$30 mil de material de educação física para ter aulas com qualidade e aulas bem, com suporte melhor, as aulas de química, física, biologia, ciência, esse tipo de coisa, a gente está colocando, então, a gente já tem esse laboratório aí, é bem provável que o pessoal do 6º ano vai usar ali só a partir de final de fevereiro para março, tá? Porque, assim, vai entrar em um conteúdo, a gente precisa criar uma maturidade para poder usar um laboratório, porque são coisas diferentes, não é uma aula de recreação. Então, assim, essa maturidade com o professor, e eles vão ter aula lá, sim. Então, esse laboratório existe e fica lá no 3º piso, lá de cima. Os equipamentos de bancada e tudo mais estão chegando, não estão 100% instalados lá ainda, porque a gente sabe que demora um pouquinho esse processo, ainda mais final de ano, e material, quem está mexendo com construção sabe que não demora um pouco mais. Se a gente precisou refazer, depois que acabou o processo de aula, e algumas coisas estão chegando lá ainda, tá? Mas sim, Roberto, ela fala para ela ficar tranquila que ela vai ter aula lá, tá bom? Então, a partir de março já tem um... eu acredito que a partir de março, eu não vou colocar específico a data, pelo seguinte, porque eu dependo muito do cronograma do professor, o que vai bater o conteúdo dele. A galera do médio vai utilizar isso com muito mais rapidez e tudo mais, porque as aulas dele entram lá, né? Agora, o pessoal do 6º não é algo que toda semana vão para lá. Vai ter que bater com o conteúdo do professor que ele consiga utilizar. Então, eu não consigo precisar, tal dia eles vão para lá. Mas...
sim, a coordenação, a orientação até para esses conteúdos trabalhando ali, eles vão ter aula lá sim, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. De nada. Eu acho que mais alguém, ou se não, pro Renato, eu posso deixar contigo. Eu acho que é contigo, agora Pro. pode, né? Tá certo. Oi, gente, boa tarde. Como eu já fui apresentado, sou a professora Renata, sou orientadora educacional do Fundamental 2 e Ensino Médio, né? Aqui no Colégio da Lapa tem uma regra, para ser orientadora não basta ser Renata, né? Por isso que nós temos 2 Renatas aqui, tá? Para poder estar aí ajudando vocês no que for necessário, tá certo? Vou falar um pouquinho com vocês. Prometo ser rápida, porque ainda tem mais uma parte aí, com uma pessoa especialista que eu que eu convidei para estar presente conosco, a doutora Cristiane. Ela já até fez algumas palestras no ano passado, e ela vai falar um pouquinho com vocês sobre este momento no qual nós estamos agora, né? Eu sei que tem alguns alunos aí participando conosco, e eu sei que vocês devem estar desse jeito, né? Cheguei no 6º ano, e agora? Meu Deus, o que vai acontecer? Eu sei que alguns estiveram conosco no final do ano passado, e a gente fez um dia de 6º ano, só para que vocês pudessem sentir um pouquinho o gostinho de como que era ser um aluno do 6º ano. O professor Fábio já falou um pouquinho sobre algumas coisas que vai acontecer, e eu sei que muitas coisas estão passando aí na cabecinha de vocês. Como que vai ser agora, professora? Eu já não vou poder mais ficar na fila, porque até o 5º ano a professora me pegava na quadra, e agora? Eu já subo direto para a sala de aula? Ah, eu lembro que o ano passado, nesse dia de 6º ano, foram vários professores que estiveram conosco, é verdade? Sim, 10 professores. Nossa! Mas como que eu vou fazer isso agora? Então, esse momento serve aqui, pais, para a gente poder se ajudar, né? Porque a gente precisa criar a autonomia dos nossos filhos. Afinal de contas, crianças, vocês estão evoluindo, né? Do 5º ano, passaram aí para o 6º ano, e eu tenho certeza que o papai e a mamãe de vocês ensinaram para vocês que crescer dói. E como crescer dói, quando a gente cresce, as responsabilidades, elas vêm agregadas junto com elas. Então, por isso que a gente pede aí a compreensão de vocês pais e dos alunos principalmente, né? Porque esse primeiro bimestre vai ser um bimestre de adaptação. Exatamente por isso, porque vocês não estão habituados a essa questão, né? A cada 45 minutos, a partir de agora, troca-se de professor. Você vai estar lá na aula de português escrevendo, de repente, minha nossa, já não é mais professora de português, vou ter que guardar o material, porque já é o de matemática. Daqui um pouco, nossa, não é mais aula de matemática, guarda o material, desce para a aula de educação física, e assim vai. Então, esse primeiro bimestre, a gente pede principalmente aí a paciência de vocês pais, porque todos os dias eles vão chegar com novidades para vocês. Nossa, eu não gostei do professor de geografia, ele tem uma cara de bravo, meu Deus. Ah, já o professor de história, nossa, ele é tão bonzinho, ou ao contrário. E o de matemática, eu tenho medo. Ele começou a falar que eu tenho que aprender sobre multiplicação, fração, meu Deus, e agora? Eu estou desesperada, mãe, me ajuda. O professor explicou, mas eu não sei fazer. Então, vai ser um momento que vocês vão precisar ter essa paciência. E o quê? Instruir aos filhos, porque nós também vamos estar fazendo a mesma coisa daqui. Que dúvida ele precisa tirar em sala de aula. Eles precisam entender que agora eles vão ter especialistas da área. Então, não vai ser mais igual era do 5º ano. Ai, Pro, eu não entendi, me explica isso aqui. Vai continuar podendo perguntar para o professor, sem problema algum. Mas lembrando que agora as dificuldades, elas virão exatamente por isso, porque o professor de matemática, ele só vai explicar matemática. Não adianta você, aluno, chegar lá e querer saber um assunto de história, que ele vai falar assim, ah, não, vai lá falar com o professor de história, que eu não entendo nada disso. Então, por isso que vocês vão ter que ficar bem atentos a essas questões, né? Prazos, como é que vai funcionar? Cada professor, ele vai dar o prazo dele, se ele vai pedir uma atividade, ele já vai falar para você, olha, próxima aula eu quero essa atividade pronta. Ó, nos instrumentos avaliativos, lá, por exemplo, quando o professor solicitar os trabalhos, já vai vir lá com as datas, para que vocês já comecem a se organizar com tudo isso, tá? Sobre a questão, por exemplo, deixa eu só falar do material, como é que vai funcionar? Primeiro dia,
O que eu devo levar? Porque eu não tenho um horário ainda. Tragam apenas o básico no primeiro dia, tá? Então, pode trazer um caderno, lápis, borracha, essas coisas. Depois disso, no primeiro dia, vocês vão já estar recebendo o horário da aula impresso para vocês. Eu vou tentar já deixar amanhã disponível no Eclass e também vou estar tentando enviar já o link no WhatsApp dos pais de vocês para que vocês já se programem. Se já tiver com material, tudo certo. Vocês só terão que trazer o material da aula daquele dia. Não precisa, por exemplo, trazer livro de todas as matérias se você não vai ter. Então, se na quarta-feira você tem aula, por exemplo, de história, geografia e matemática, faz de conta que é 2 dobradinhas de cada, é só esse material que você precisa trazer, tá bom? Material de arte. Arte só tem aula uma vez na semana. E, geralmente, ela sempre vai pedir com antecedência. Ó, pessoal, na próxima aula, eu quero que vocês tragam um caderno de desenho, eu quero que vocês tragam papel crepom, porque nós vamos trabalhar isso e isso. Então, ela sempre pede na aula anterior para que você traga na aula seguinte, tá bom? Então, não se preocupe em relação a isso. Agora, nesse retorno das aulas, pais, nós precisamos aí de atenção redobrada e participação ativa dos nossos alunos. Por quê? Se nós levarmos em consideração, foram 2 anos praticamente de pandemia, onde eles não tiveram tanto mais esse contato, até mesmo com o social, com seus colegas. Alguns voltaram de maneira presencial o ano passado, mas a gente sabe que tivemos alunos que finalizaram o ano ainda no híbrido. Então, eles estão retornando para o colégio agora, 100% presencial, numa nova fase, num novo período, onde tudo é diferente, principalmente a questão dos colegas, novos professores, onde eles não terão apenas um professor, terão ali 10 professores para estarem dialogando com ele, didática diferente. Então, esse primeiro bimestre é um bimestre de adaptação exatamente por isso. É necessário que vocês acompanhem? Sim. Mas cuidem para não deixar eles loucos, né? Porque vai chegar um momento... O que a professora de matemática deu? Por que você não anotou? Olha isso, olha aquilo, ele não explicou? Então, muitas vezes, nós, pais, ficamos mais desesperados do que os nossos filhos. É claro que a gente precisa começar a criar o quê com ele? Autonomia. Filho, você tem uma agenda? Se você não tem agenda, eu vou comprar um caderno pequeno para que você anote o que é solicitado. É importante fazer com que ele tenha essa organização, para que eles não venham se perder. Lembrando, mais uma vez, são 10 professores, vai ter professor que eles só verão uma vez na semana. Então, por isso que é importante que eles sempre anotem o que os professores solicitam, tá bom? Sistema de avaliação, o que muda do 6º ano em diante? A partir do 6º ano, todo bimestre, a grande maioria dos professores, eles dão 2 provas, que a gente chama de P1 e P2, e a terceira nota, ela é composta por nota de atividade, que eu costumo dizer que nada mais é que dever e obrigação do aluno. Essas atividades são pesquisa, um trabalhinho, tem professor que vai pedir uma maquete, ele vai usar um outro tipo de instrumento avaliativo. E aí, no final do bimestre, como é que ele vai fazer para chegar à média? Ele soma as 3 notas e divide por 3. Quando é que não vai ter 3 notas? Naquelas disciplinas que o professor só tem uma aula na semana. Então, às vezes, eles podem usar apenas 2 instrumentos avaliativos. Então, ele soma e divide por 2 ou divide por 3. Ao dividir por 3, se o aluno estiver abaixo de 6, já saiba que ele vai fazer recuperação automaticamente. Vocês estão vendo aí no slide que eu coloquei recuperação abaixo de 7. Por que recuperação abaixo de 7? Primeiro, porque a recuperação é um direito do aluno. Então, se ele fechou ali o bimestre com 5,5, já está de recuperação automaticamente. Ah, Cro, mas eu fechei com 6,5 em história. Então, eu não preciso fazer a recuperação, certo? Se a média é 6? Supostamente, sim. Porém, o que acontece com a nota de recuperação? A nota de recuperação, ela sempre vai substituir, desde que ela seja maior. Se for menor, permanece sempre a maior nota, porque não é nosso objetivo algum prejudicar o aluno. Então, se, por exemplo, seu filho fechou com 6,5 em história, ele pode fazer a recuperação. Por quê? O 6,5 já é dele garantido e ninguém vai tirar. Então, se eu tenho a oportunidade de chegar a um 10, por que eu vou me conformar com 6,5?
Se eu fizer a recuperação de história e eu tirar um 7, o 7 já é melhor do que o 6,5. Lembrando que, no final do ano, o aluno precisa ter 24 pontos em cada disciplina para avançar para a série seguinte. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser para você. Por quê? As pessoas podem roubar qualquer coisa da gente, menos conhecimento. Então, quando você decide ali fazer uma recuperação, de repente, porque você tinha um 6,5, você não precisa, mas você faz, você automaticamente também está testando seus conhecimentos. Por isso que é importante. E um outro detalhe, se o aluno agora perdeu a prova, como ele deve fazer? Até o 5º ano, ele procurava a professora e dizia que perdeu, ou levava um atestado e entregava para ela. A partir do 6º ano, o aluno precisa me procurar, ou falar comigo, ou falar com o tio Kennedy, que a grande maioria conhece o tio Kennedy aqui, exceto os novos, tá? O Kennedy, ele é meu auxiliar direto, e eu sei que muitos pais têm contato com eles aí. Ele está sempre aqui auxiliando no que for necessário. Então, a taxa para refazer aquela prova que ele perdeu. Se ele não tem o atestado porque faltou no dia, porque perdeu a hora, acordou atrasado, não deu para vir, paga-se o valor de R$ 35,00 por cada prova que o aluno perder. E quando ele receber o calendário de prova, porque a gente envia, tá, pai? O calendário de prova com a data da prova 1, com a data de prova 2, com as datas de recuperações, a gente já coloca ali também qual é a data das provas substitutivas, tá? Que, no caso, geralmente, são 2 dias no máximo que a gente dá para que eles façam aquelas provas, porque o bimestre acaba rápido, a gente não tem tantos dias assim para deixar disponível. Então, por isso é sempre bom ficar atento a essas questões, tá? Teve atestado? Entrega para mim que eu vou fazer essa comunicação para com os professores, tá bom? O que seria a recuperação contínua? A recuperação contínua ela acontece diariamente. Então, por exemplo, agora eles retornando na quarta-feira, eles vão ter aí 2 semanas de retomada de conteúdo, até mesmo para os professores estarem verificando como é que está o aprendizado dele, o que ficou muita coisa para trás, o que não ficou, o que vai ser necessário, um reforço especial. Depois dessa retomada de conteúdo, os professores, principalmente de português e matemática, farão uma provinha com todos os alunos dentro da sala de aula. Após essa aplicação dessas provinhas, se o aluno teve um resultado abaixo de 6, o professor vai convocar o seu filho para recuperação paralela, que seria o quê? A aula de reforço a mais que a escola oferece. Não fiquem com medo. Ai, pronto. Por exemplo, seu filho não foi convocado nessa primeira etapa. Antes de finalizar o bimestre, ou no segundo bimestre, seu filho foi convocado. Quer dizer o quê? Ele já vai reprovar? Não é isso. Às vezes acontece de seu filho, de repente, ele tirou uma boa nota aí, ficou na média em matemática, na P1 com 6, na P2 com 6, fechou o bimestre com 6. Mas o professor identificou que seu filho tem uma dificuldade a mais e, como professor, ele pode convocar o seu filho para recuperação. Então, se ele for convocado, lembre-se, é uma aula a mais. Se ele estiver na escola, não tem problema, deixa ele ficar. Geralmente, o horário de reforço que a gente coloca é das 11h50 a 12h30. Por que esse horário? Tanto para o período da manhã quanto da tarde. Porque quem é da manhã já fica aqui uma aula a mais, porque a grande maioria ou vai de transporte escolar, ou os pais podem se organizar e pegar eles naquele dia que ele tem um reforço a 12h30. E quem é do período da tarde, nesse dia entra um pouquinho mais cedo e já fica para o período da tarde sem problema algum. Professora, eu não concordo, não aceito que meu filho não participe. Não tem problema, vocês vão estar recebendo um comunicado específico com dia e horário. Então, você, pai, autoriza se seu filho pode ou não participar, tá bom? Nós temos alguns projetos aqui no colégio que a gente desenvolve, que é o mérito acadêmico. Esse eu já conheço, meu filho sabe como funciona. Verdade. Porém, a partir do 6º ano, muda um pouquinho. Então, pode ser que no primeiro bimestre, o filho chegue em casa chorando, eu não recebi medalha de mérito acadêmico esse ano. Mas como meu filho não recebeu? Se dos anos anteriores ele sempre tirava 8, 9, 10 e agora ele não recebeu, por quê? Lembrando, acontece, eles mudaram de ciclo.
Então, agora são professores especialistas, as dificuldades ela vem um pouquinho mais. Nem todos terão aquela habilidade que, de repente, até o 5º ano tinham, de conseguir desenvolver muito bem, ter notas excelentes aí, de 9, 8 ou 10. A partir do 6º ano, para ganhar a medalha de mérito acadêmico, eu entrego para aqueles alunos que têm média 7 ou acima de 7 em todas as disciplinas. Se tiver com um 6,5, por exemplo, em arte, não recebe. Ah, professora, mas isso é injusto, ele ficou com 6,5 em arte. Não é injusto. Primeiro, por quê? Por que ficou com 6,5 em arte? Porque deixou, de repente, de entregar alguma atividade que o professor solicitou. A arte nem tem prova, é só trabalhinho. Então, faltou aí um pouco mais de empenho. Mas se a média é 6, por que você exige 7? Exatamente por isso. Porque eu gosto de trabalhar com os meus alunos que eles não sejam alunos medianos. Eles não precisam ser alunos da média, eles têm potencial e eles podem muito mais do que isso. Afinal de contas, eles precisam focar aonde? No futuro, olhar já lá na frente. O que eu quero ser quando eu crescer? Qual faculdade eu quero prestar quando eu tiver finalizado o ensino médio? Então, para isso, a gente precisa começar o trabalho com antecedência. Lembrando de novo, conhecimento nunca é demais. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser sempre para você, tá? Outro projeto que nós temos aqui é o projeto de hábitos de estudo. Esse, nós damos várias orientações durante o ano de como aconselhar o aluno a ter esse hábito. E eu sei que você, pai, também pode colaborar junto conosco. Então, muitas vezes, meu filho não gosta de ler. Crie o hábito de estudo com ele. Mas ele pegou um livro, é impressionante. Não são os alunos não, tá, gente? Até nós adultos, eu sei que é assim. Pegou alguma coisa para ler 2 minutos, tá roncando. Estou mentindo? Infelizmente é assim. Mas comecem a criar o hábito de estudo com ele. Peguem um livro, por exemplo, 6º ano, para o 6º ano tem um livro paradidático, a professora de português vai trabalhar. Opa, já sei qual é o livro do 1º bimestre. Filhos, já vão começar a ler com antecedência. Você vai tirar 5 minutos durante todos os dias para começar a ler este livro, para não deixar só para o final, quando a professora for solicitar a prova, ou quando for solicitar algum trabalho referente. Eu vou começar estudando 30 minutos, vou separar 30 minutos do meu dia para recapitular aquilo que o professor ensinou na sala de aula. Ótimo. Primeira semana vai ser horrível. Que coisa, nossa, tenho que parar agora meia hora para poder recapitular. Vai criar seu hábito. Depois disso, o próprio aluno vai notar que 30 minutos já não vai ser mais suficiente, vai ser pouco. Então, isso é importante. E um outro projeto também que nós temos é o programa do Eu Me Importo. Nesse projeto, nós trabalhamos com os nossos alunos a importância, de repente, dele se colocar no lugar do outro, né? Essa é uma fase muito difícil, bem complicada, às vezes, de se trabalhar. Tudo deles, às vezes, é na brincadeira, é na ofensa, e muitas vezes a gente não se pergunta, né? Por que aquele meu colega está nessa situação? Será que eu posso ajudar? Oi, posso lanchar com você? Nossa, eu percebi que fulano está sozinho. Deixa eu chegar perto dele. Então, é muito importante a gente trabalhar com eles esse projeto, para que eles possam se colocar no lugar do outro. E se fosse ele, como ele gostaria de ser tratado? Então, a gente trabalha com eles esse projeto também, tá bom? A divulgação dos resultados, vocês sabem como é que acontece, geralmente no final do bimestre. No final do bimestre, a gente proporciona aí a reunião de pais para que vocês estejam presentes, venham pegar o boletim escolar do seu filho, saiba como foi o 1º bimestre dele. Pais, não deixa para chegar no colégio somente no final do ano, porque muitas vezes o final pode não dar tempo. Mas vocês marcaram reunião de pais em um horário que eu não consigo, né? Porque eu trabalho, a gente entende tudo isso. Marca um horário específico comigo. Eu não vou ter, claro, todos os professores disponíveis no dia. Mas se, de repente, eu vou olhar ali naquele horário que eu vou agendar com você, eu vou estar com o boletim aberto, eu verifiquei que o seu filho está com uma dificuldade muito grande em matemática, então eu vou tentar marcar um horário com você no dia que o professor de matemática esteja aqui, para que a gente, pelo menos, o professor de matemática esteja presente ali na nossa reunião, porque a gente vai poder tentar resolver essas questões. Mas é importante a participação de vocês, tá? Material didático, como o professor Fábio falou, é de uso obrigatório e individual. É muito importante
que seu filho tenha esse material para que ele consiga acompanhar bem as aulas e ter um ano letivo aí com sucesso, tá? O eClass é uma ferramenta muito rica e ela vai continuar sendo utilizada. Vocês sabem disso. Por que ela vai continuar sendo utilizada? Ali o professor vai poder pedir para, de repente, o aluno postar algum trabalho que ele solicitou. Pelo eClass, você vai conseguir ter acesso à tarefa de casa que o professor vai estar passando para o seu filho realizar na próxima aula, no dia seguinte. Então, é muito importante que você tenha esse acesso. Se não conseguir, como o professor Fábio já orientou, vocês vão estar recebendo o WhatsApp ou e-mail com informação. Se ainda assim não conseguir, liga aqui na escola, pede para falar aqui na orientação ou na secretaria ou com o nosso TI, que nós estamos aqui à disposição para poder ajudar da melhor forma possível para que vocês tenham esse acesso, tá bom? As ocorrências, até o 5º ano, talvez isso não era tão presente. A partir do 6º ano, vai acontecer de uma maneira mais frequente. O que seriam as ocorrências? Então, de repente, seu filho veio hoje para a escola, não trouxe o material. O professor vai lançar uma ocorrência porque ele não trouxe o material. Porque, automaticamente, se ele não trouxe o material, de repente, o livro ou o caderno, ele vai ficar sem fazer a lição, porque ele não vai conseguir acompanhar. Ah, teve uma outra ocorrência, média inferior a 60%. O que seria isso? Ele fez a provinha de geografia e tirou 5,5. Vai ser lançado como uma ocorrência para que você acompanhe, já saiba que o seu filho tirou uma nota baixa naquela disciplina, e assim sucessivamente. É importante que vocês acompanhem, porque através da ocorrência você vai estar diante da vida acadêmica e disciplinar do seu filho. Isso ajuda muito, para que você não fique sabendo do que está acontecendo com ele apenas no final do bimestre, quando tiver reunião de pais. Então, é importante. Ah, mas eu não recebi nenhuma ocorrência, eu não tenho acesso. Liga aqui, manda um e-mail para mim, fala comigo, fala com o Kennedy, que a gente envia o relatório de ocorrência para vocês mensalmente ou quinzenalmente. Se você não tiver o acesso, a gente envia, não tem problema algum, tá bom? Eu já estou finalizando. Atualização dos relatórios clínicos. O que seria isso? Se seu filho tem alguma dificuldade, se ele, por exemplo, se ele tem ali dislexia, se ele tem um déficit de atenção, a gente sabe que esse laudo, ele não vai mudar. Mas os relatórios clínicos, eles precisam ser atualizados anualmente, porque se ele tem uma dificuldade como essa, é necessário que ele faça o acompanhamento. Às vezes com psicólogo, às vezes com pedagogo, com fono, e assim sucessivamente. Então, se você sabe que seu filho tem dificuldade e faz acompanhamento, é importante que vocês enviem esse relatório atualizado, até mesmo para que eu possa verificar e comunicar aos professores, porque muitas vezes vai exigir um olhar diferenciado. Às vezes, seu filho tem uma certa dificuldade que vai precisar que o professor, por exemplo, dê um tempo maior para a realização daquela prova. Que o professor, de repente, olha, ele fez a avaliação, mas, professora, foi necessário ter uma interferência com o aluno. Eu fiz ali com ele, além da avaliação, uma chamada oral. Mas, para que isso aconteça, eu preciso desses relatórios atualizados. Então, se você tiver alguma dúvida, aqui tem meu e-mail, tem um telefone do colégio, passa um e-mail para mim, que eu vou estar sempre respondendo o seu e-mail, tá? Eu posso, às vezes, não ter a resposta naquele exato momento, mas eu vou te responder e vou falar, olha, eu vou procurar ir atrás das informações para poder te ajudar da melhor forma possível. Mas é importante que você faça essa comunicação. O Kennedy é meu auxiliar, sempre que eu não estiver aqui, vocês também podem estar falando com ele, que ele vai estar aqui disponível para poder ajudar vocês também da melhor forma possível, tá bom? Nós ainda temos aqui conosco a doutora Cristiane. Ela é psicóloga, como eu já falei no início. Ela vai falar um pouquinho com vocês sobre alguns momentos que vocês vão estar passando agora, né? E ela é especialista nisso, inclusive, eu acho que tem alguns pais até que já fazem algum acompanhamento com ela é nossa parceira também. Nós vamos ter aí uma equipe toda de apoio para poder estar ajudando, né? Como o professor Fábio, não sei se foi nessa reunião, mas nós vamos ter também um psicólogo aqui no colégio, onde ele vai estar disponível 2 dias
para estar conosco. Ele não vai fazer a terapia, tá? Ele pode, de repente, fazer um atendimento ou outro com o aluno, e se ele identificar alguma dificuldade, então ele faz o encaminhamento. E aí a gente chama vocês para estar conversando. Eu geralmente tenho a doutora Cristiane, eu gosto muito de poder indicá-la, porque eu sei que ela faz um trabalho excepcional com os filhos de quem ela já está tratando e tem essa parceria com a escola e é muito bom, tá? Deixa eu só responder aqui uma questão, uma pergunta aqui. Gostaria de saber sobre a tolerância do horário de saída. Sou meio do dia, trabalho e chego na Lapa por volta meio-dia e 20. Não tem problema, tá, pai? Geralmente, a gente fica aqui o tempo inteiro. Então, se o seu filho sair às 11h50, você pode chegar aqui até às 13 horas, ele vai continuar aqui esperando. Não tem problema algum em relação a isso, tá bom? Alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta? Pode falar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Se não, pode ir escrevendo no chat. Que eu respondo no particular, pode ser? Deixa eu só passar a palavra agora para a doutora Cristiane, e aí no final, qualquer coisa, eu já vejo essa questão, tá? Cris, consegue já falar? Tá liberada aí? Não, espera só um pouquinho, tá? Cris, tenta aí de novo. Deu. Ok. Deu sim. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Imagino que sim. Imagino também que estejam um pouco cansados, com fome. É um pouco desafiador prender a atenção de vocês agora, né? A gente já começa a sentir o cheirinho da comida ou pensar que o almoço está atrasado. Não, na verdade, nem é isso. É a vontade mesmo de fazer várias perguntas. Então, a gente quer esse espaço ainda na reunião para conversar com a orientadora. Ah, tá. Luciane, quando eu ingressar, né? A gente vai mudar o assunto, então eu prefiro que a Renata decida, né? Ela opte aí por respondê-la. Rê? Eu acho importante primeiro Pode perguntar, fazer muitas Luciane. perguntas. Isso. Eu gostaria de saber sobre o inglês, Renata, porque até o 5º ano, o inglês foi muito ruim. E eu me preocupo muito, né? Porque o Brasil não tem a segunda língua como inglês, mas estamos numa escola de primeiro nível e que precisa ter a contento essa matéria. Eu gostaria de saber quantas aulas são, qual é o período, porque no ano passado a gente teve mais aula de religião do que de inglês. Não que Deus não seja importante, é que é necessário esse idioma, né? E como o diretor falou, que daqui 2 anos, daqui 3 anos haverá um projeto, até aí o meu filho vai estar já no colegial. Então, eu quero saber, para hoje, o que a gente vai ter de inglês? Eu sei que vai ter espanhol, mas, assim, aqueles livrinhos que a gente tinha, a gente não pode ter de novo. Então, eu gostaria de saber como que será a língua inglesa no Colégio da Lapa, já que no Instagram fala que a gente tem um inglês perfeito, e, na verdade, a gente não tem. A partir do 6º ano, nós temos 2 aulas de inglês, tá bom? Para cada série. Nós trabalhamos como escola o inglês básico, a gente não tem como dar uma especialização do inglês. Por quê? Tá? Porque aqui é um colégio onde a gente trabalha, no caso, a gente tem que cumprir a grade curricular normal. Então, o inglês com 2 aulas básicas não dá para se especializar profundamente, até mesmo para ter um inglês, por exemplo, intermediário ou um inglês avançado. Então, a gente trabalha o básico necessário. Mas, depois eu posso pedir para a coordenadora entrar em contato contigo e tirar melhor essas suas dúvidas relacionadas a essa questão. É decepcionante mesmo. Bem, a lanchonete, ela fica aberta o dia todo? Sim, a cantina fica aberta o dia todo, principalmente nos horários de intervalos.
E quem troca de sala é o professor, não é o aluno. Exato, a partir do 6º ano, quer dizer, sempre foi o professor, tá? O aluno permanece na sala. Tá, voltando no inglês novamente, serão 2 vezes na semana? Isso, exatamente. Serão 45 minutos cada. Cada aula. Tá, qual é o nível desse ano? Não Porque entendi. não vai voltar Livro? no verbo to be, né? Não vai voltar no verbo to be. Não é um intermediário, mas se durante alguns anos ele já teve inglês no colégio, qual é o nível nesse ano referente ao inglês? Eu já vejo com a coordenadora para eu pegar o livro em mãos para eu não poder te responder besteira e ela já vem conversar contigo, tá? O espanhol, quantas vezes vai ter na semana? Uma aula na semana. Ok. E o ensino religioso? O ensino religioso são 3 aulas. Por que mais o religioso e menos a matéria? Porque isso faz parte da grade curricular. Então, como instituição, a gente já coloca isso ali e é norma do colégio. Então, só a mantenedora que pode me responder isso. Isso. Tá bem, então. Obrigada. Nada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde. Eu queria saber sobre a aula de educação física. Nas outras adventistas, não sei como funciona nessa, vocês têm time que joga fora? Como é que funciona nessa parte de acadêmico de educação física? A senhora fala... desculpa. Por exemplo, na aula de ensino religioso tem, por exemplo, coral que se apresenta, tal. Eu gostaria de saber na de educação física. Vocês competem entre escolas, tem um time? Como é que funciona? Meu filho está pedindo para perguntar aqui. No caso, na aula de educação física, nós temos um projeto aqui no colégio que a gente chama de Advento School Esportivo, tá? Isso durante as aulas, a professora vai desenvolvendo. Então, por exemplo, se seu filho ele tem habilidade na natação, no Advento School Esportivo, eles têm várias competições. Então, ele tem a parte do atletismo, tem a parte da natação, tênis de mesa, tem o vôlei. Então, se ele é focado em uma dessas questões, o professor seleciona, ele passa para uma provinha ali junto com os demais colegas, e se ele for selecionado, ele pode participar desse campeonato. Esse campeonato geralmente acontece 3 dias, tá bom? Durante um período no ano, onde eles irão para a nossa mantenedora, é um dos nossos colégios, o NASP, por exemplo, eles ficam ali 3 dias disputando entre eles, no caso, 15 escolas, tá bom? E ali eles também competem, traz medalhas, né, para o aluno e para a escola também, troféu, medalha de ouro, prata ou bronze. Não é o EDESCA que fala, né? Não é o quê? EDESCA que fala, né? O nome? Não é esse campeonato? Não. Tá bom, então. Aí a professora que seleciona, é isso? Isso, ela vai, durante as aulas de educação física, ele vai mostrando se ele tem habilidade. Professora, eu faço natação, mas eu gosto muito de jogar vôlei. A partir do 6º ano, no 5º ano, por exemplo, ano passado não teve? Não tem, é só a partir do 6º ano que tem o Advento School Esportivo. Isso, lembrando que esse Advento ele é pago à parte, né, pelos pais, isso? Se ele for selecionado e ele quiser competir, aí é um evento à parte, mas aí a gente manda toda a informação, porque são 3 dias que o aluno fica hospedado, por exemplo, no NASP, que é um dos nossos campos, onde a gente leva eles aí com direito a almoço, a seguro, o ônibus que vai levar, a equipe de apoio que vai para poder acompanhar, tá? E aí a gente manda essas informações quando isso acontece. Entendi. Tem o futebol também nessa competição? Olha, até o ano retrasado, porque em 2019 a gente ainda teve o Advento Esportivo e parou 2020, 2021 não tinha. O ano passado, eles fizeram... Não tem. O futebol ainda não tem. Pode acontecer deles inserirem agora, mas, por enquanto, o futebol não tem. Porque o futebol, geralmente, é uma das modalidades que dá muita briga, né? Então, a gente acaba não colocando. Esse tipo de esporte, se a escola não tem natação, não tem nenhuma piscina no colégio, como que oferece esse tipo de competição?
A gente oferece quando o aluno ele fala, por exemplo, que ele tem essa habilidade. Aí nós alocamos um local aqui perto, onde tem piscinas, e a gente vai com a equipe, com o aluno, para ele poder passar por uma provinha ali para saber se realmente ele tem essa habilidade. Tudo isso também com autorização dos pais. Ok, professora, obrigada. Nada. Mais alguém? No caso, então, não tem aula, vai ter um período à parte para, por exemplo, treinamento ou algo assim. Tem só lá os 3 dias e ponto, é isso? Isso, mas, por exemplo, no caso do 6º ano, geralmente eles gostam muito de competir a modalidade de queimada. Então, geralmente, a professora proporciona alguns momentos aqui na escola para estar treinando junto com eles também, sem ser no horário de aula normal, entendeu? Então, ela vai proporcionando essas questões aí para poder estar treinando junto com eles. Mais alguém? Então, Cris, não havendo, eu acho que agora você pode começar o seu assunto, por favor.